Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram a ele: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois eles não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: porque transgredi vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição. Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vocês dizem: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidados a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Verso 7: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está distante de mim. Irmãos, louvado seja Deus por essa palavra, louvado seja Deus por esses textos, louvado seja Deus por essa mensagem que Ele vai permitir a gente ver nessa noite. Mas acolhendo o pedido do pastor, orando a Deus e pedindo a Deus a direção para preparar esse sermão, eu entendi a necessidade de falar desse assunto para vocês hoje, porque eu acredito que, como os irmãos têm visto, muitas vezes eu trago aqui sermão, eu sempre tento basear aqui no sermão naquilo que a gente tem vivido hoje na Igreja de Deus ao redor do nosso país. Eu acredito que esses textos se enquadram perfeitamente nesse cenário. A gente tem aqui, nesses capítulos, nesses pequenos versículos desse capítulo 15, a gente tem aqui homens que deveriam ser responsáveis por induzir e conduzir o povo a uma comunhão e uma fidelidade com o Senhor, que tinham um dever dado por Deus, transmitido por Moisés, para que eles pudessem assim conduzir o povo de Israel, o povo judeu, a uma vida de plena comunhão com o seu Senhor. E a gente começa a encontrar e ver, por exemplo, nesse texto, que eles faziam um pouquinho do oposto. Eles faziam. No versículo 1 a gente leu aqui que saem de Jerusalém duas classes de pessoas extremamente religiosas, fariseus e escribas. O fariseu se orgulhava de ser um homem extremamente, rigidamente observante da lei mosaica. Ele batia no peito e se orgulhava desse fato de ser praticante da lei. Rígido eram esses homens, rígida era essa classe, que punia severamente aqueles que andavam em desobediência aos seus mandamentos e aos seus costumes. Do outro lado, o versículo 1 também nos diz que aqui vai com os fariseus alguns escribas. E esses homens tinham muitas funções, mas a principal delas era ser copistas da lei. Eles pegavam manuscritos que estavam lá se desgastando, se deteriorando com o tempo, e copiavam esses manuscritos para um novo manuscrito. Veja, conheciam a palavra de Deus, eram bem familiarizados com os costumes, com os mandamentos do Senhor. E é esses homens que nós encontramos aqui questionando Jesus, questionando seus ensinos. Veja, no versículo de número 2, a gente vê esses homens chegando até Jesus e diz para eles assim: por que os seus discípulos transgridem a tradição? Veja, a acusação deles aqui não é, irmãos, de que Jesus e os seus discípulos transgrediam o ponto da lei mosaica. Perceba que a ênfase está sobre uma tradição humana. Eles dizem a Jesus: por que os seus discípulos transgridem uma tradição? A intenção deles por trás disso aqui era denegrir os ensinos de Cristo e a imagem do nosso Senhor. A ideia basicamente era essa: veja, pessoal, povo judeu, vocês estão ouvindo a esse homem que se diz seu Messias, os ensinos dele, os ensinos que ele tem transmitido, tem levado os seus discípulos a transgredir a tradição que nós temos aprendido há séculos dos nossos pais. Veja que a acusação não está baseada na quebra de um mandamento da lei, mas numa tradição que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que se baseia em costumes e normas humanos. E a intenção era denegrir o ensino de Cristo para que ninguém o acompanhasse ou desse crédito à sua mensagem.
E no versículo 2 mesmo, a gente vai encontrar lá o motivo especificado por eles, o porquê o que os discípulos estavam fazendo causou neles essa revolta. Eles dizem lá, por que eles não lavam as mãos? Por que eles não lavam as mãos? Os discípulos estavam ali se alimentando e não banharam as mãos como era um costume judaico, uma tradição que foi passada de geração em geração, e aquilo, simplesmente aquilo, causou revolta no coração desses fariseus e escribas, a ponto de tentar denegrir, manchar a imagem, o conteúdo das mensagens de Cristo, dizendo basicamente que o conteúdo da mensagem de Jesus era o motivo de fazer com que os discípulos dele transgredissem tradições. Agora veja, irmãos, esse costume rabínico, a gente precisa dar uma ênfase aqui para a gente poder entender um pouquinho sobre essa mensagem. Esse era um costume que não tinha nada a ver com a lei mosaica, não era um mandamento que foi transmitido por Deus, que foi passado de geração em geração. Isso aqui era um costume que foi passado de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, ao ponto de a gente começar a enxergar aqui que ele chegou até a substituir em alguns pontos, inclusive Jesus repreende ele exatamente por esse motivo, a própria lei. Então não tinha nada a ver com os mandamentos de Deus ou com a lei mosaica, para a gente entender melhor aqui. Mas veja bem, irmãos, alguns rabinos, olhando para essa tradição, eles levavam tão a sério esse ponto de lavagem, que eles eram extremamente mais rígidos nesse assunto. E Marcos vai nos dar uma luz lá em Marcos capítulo 7, no versículo de número 3 e 4, ele diz assim, porque os fariseus e todos os judeus, observe aqui que Marcos está dizendo que por causa da influência desses fariseus, todos os judeus faziam aquilo que eles faziam. E ele continua dizendo, não se alimentam sem lavar as mãos de forma cerimonial. Perceba que ele mostra aqui com clareza que o conteúdo dessa observância não é a glorificação de Deus, é um conteúdo cerimonial, onde o princípio fundamental estava baseado na glória humana, em receber aplauso, em ser exaltado pelas pessoas. E Marcos continua, irmãos, ele diz assim, preservando a tradição dos antigos. E no verso 4 ele diz, quando chegam na rua, não tocam os alimentos sem antes se banharem. Então perceba que aqui não está só o ato de lavar as mãos, mas eles chegavam da rua para poder tocar no alimento, eles tomavam banho, alguns judeus, alguns religiosos. Eles se banhavam. E Marcos conclui o texto dizendo assim, além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como lavar os copos, jarros, vasilhas de metal, etc. Não sei se os irmãos vão se lembrar, uma vez eu trouxe um sermão aqui que eu falava sobre o Mishvote, que eram os 613 mandamentos que o judeu tinha que observar. Dentro desses mandamentos estava lá a forma de aparar a barba, de pentear o cabelo, a roupa que devia vestir aos sábados. Essas observâncias estavam completamente enquadradas dentro desse Mishvote. Agora veja bem, irmãos, dentro desse texto que a gente leu de Marcos, no original aparece a palavra assim, com o punho. Com o punho. Eu preciso dizer para vocês, para a gente entender aqui como era minucioso esse processo. Quando eles iam lavar as mãos, eles não só poderiam mergulhar as mãos na bacia de água e esfregá-las e estava resolvido. O sistema era mergulhar com as mãos e com a mão direita esfregá-la no punho da mão esquerda. E esse mesmo processo se repetia com a mão esquerda. Ele mergulhava a mão esquerda naquela bacia de água e ele não podia esfregar a mão na palma da outra mão, ele precisava esfregar a mão no punho da mão direita. Então veja como esse processo era rígido e extremamente minucioso. E era disso que esses discípulos, que esses homens, estavam acusando Jesus de quebrar a tradição dos seus senhores. Agora veja, no versículo 3, Jesus olha para eles e diz assim para eles: e por que vocês transgridem também o mandamento de Deus? Enquanto nós temos de um lado homens religiosos que tinham pela lei a obrigação de serem aqueles que transmitiam o mandamento de Deus e aproximavam o povo do Senhor, por mais que não faziam isso, estes homens agora estavam acusando Jesus
de quebrar um mandamento humano, nós temos agora o mestre da lei, o Senhor da lei, aquele que escreveu a lei, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último, acusando estes homens de quebrarem não o mandamento humano, mas o mandamento de Deus. E qual era a acusação, irmãos? Estes homens usavam uma tradição chamada de Corban, que retirava deles a obrigação de sustentar os seus pais, dizendo que aquilo agora era oferta a Deus, desonrando e quebrando assim Êxodo capítulo 20, versículo 12, que nos diz lá: honra teu pai e a tua mãe. Êxodo capítulo de número 21, versículo 17, diz a pena para aquele que desonrava o seu pai e a sua mãe publicamente. O versículo 17 diz assim: quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe, este será morto. E segundo a tradição judaica, aquele que não prestava condolência aos pais nos últimos momentos da vida desonrava o seu pai publicamente, então deveria ser morto. Mas os saduceus, os sacerdotes da época, arrumaram um jeito de quebrar essa punição. É oferta ao Senhor. Então eles não merecem ser punidos. É oferta a Deus. Ó papai e mamãe, aquele dinheiro, aquela poupança que eu tinha guardado, que era de vocês, agora eu vou ofertar na casa do Senhor. Então eu não tenho mais obrigação de sustentar vocês. Veja, irmãos, nós temos aqui uma contraposição perfeita e clara. Nós temos de um lado religiosos que acusavam Jesus e seus discípulos de uma quebra de uma tradição, e agora nós temos Cristo, o Messias, o dono da lei, acusando ele de quebrar o mandamento. O mandamento de Deus. O motivo dessa violação era uma desculpa esfarrapada de que tudo que pertencia ou deveria ser usado para ajudar os pais agora era oferta ao Senhor. Mas agora veja, irmão, Marcos capítulo 7, versículo 11 e 12, também nos traz luz sobre esse assunto. Ele diz assim: contudo vocês, sacerdotes, homens que são religiosos, saduceus, escribas e fariseus, vocês afirmam: se uma pessoa disser ao seu pai e à sua mãe, os bens com os quais eu vos poderia ajudar são Corban, isso é uma oferta dedicada ao Senhor, vocês o desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda que seu pai ou sua mãe necessite. Uma acusação séria, séria. Mas talvez a chave, o ponto principal desses versículos aqui, se encontra exatamente no versículo de número 8. No verso 8, Jesus diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, e o seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos de homens. Jesus olha para Isaías, lá no seu capítulo número 29, e vê que o cenário profetizado por Isaías lá é exatamente o mesmo com o qual o mestre vivia. Isaías traz essa profecia lá no seu capítulo 29 do seu livro, num cenário espiritual e moral de extrema decadência. Os homens, as mulheres judias naquele contexto estavam se prostrando diante de outros deuses. Homens e mulheres naquele cenário, naquele contexto, estavam praticando todo tipo de práticas ilícitas à lei naquela época. Homens e mulheres naquele contexto estavam numa extrema decadência moral e espiritual, e Jesus usa a mesma profecia de Isaías para dizer que o cenário dele naquele momento era um cenário de extrema decadência. Isaías vai dizer que os religiosos da época, quando tentavam fazer algo de bom, o faziam mediante mandamentos humanos, buscando vanglória e glória e aplauso dos homens. E este era o cenário de Jesus dentro dessa palavra, irmãos. Aí eu pergunto para vocês aqui, amados, esse não é o cenário da igreja do nosso país? Esse não é o cenário da igreja brasileira ao redor desse país? Nós temos líderes assumindo os altares da igreja sem preparo algum,
ensinando nos seus altares blasfêmia contra o sacrifício eficaz e total do nosso Cristo. Líderes que dizem que se o teu Jesus que você serve não soluciona os teus problemas, o teu Jesus é fraco. Travesseiros ungidos, fronhas ungidas. Nós não vivemos um cenário moral e espiritual exatamente como este dessa época. Homens autoritários que assumem o trono das suas igrejas, arrancando não só a pele das suas ovelhas, mas a carne, o osso e o tudo. Veja, quando nós olhamos para a história, irmãos, nós vemos Jonathan Edwards, George Whitefield, colonizando a América, irmãos, e pregando sermões escriturísticos, ensinando o povo a ter um compromisso santo com o Senhor. E um avivamento acontece ali, e as pessoas se interessam por Deus, começam a desejar o Senhor de todo o coração. Nós temos John Wesley, Charles Wesley, também George Whitefield, fundam o Clube Santo, o metodismo, em que a Europa e a Inglaterra são incendiados pela presença do Senhor. Homens e mulheres assumem um compromisso tremendo com Deus. Olha aqui para mim, irmãos, quando é que foi a última vez que nós choramos pelo pecado que nós praticamos? Quando foi a última vez que você cometeu um deslize e você se condoeu e aquilo te machucou, meu querido? Nós estamos trabalhando algo na escola dominical extremamente interessante. A gente falou sobre o adultério aqui no domingo passado. É bem provável que cada um de nós que estamos aqui já adulteramos com os nossos olhos. E eu te pergunto, quando você cometeu aquele deslize, você se sentiu mal, irmão? Aquilo te perturbou? Aquilo quebrou seu coração? Quando foi a última vez que você entrou no teu quarto e você se prostrou diante de Deus, amando a presença santa do Senhor e vivendo para Ele, a ponto de as horas passarem rápido? Você não vê o relógio andar, o tempo do relógio passou tão rápido e foi tão prazeroso aquilo na presença do Senhor. Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você tratou o pecado com seriedade, irmão? Veja, nós podemos olhar para os puritanos, homens que começaram a enxergar os erros da igreja anglicana e lutaram com todas as suas forças. Nós podemos falar aqui dos valdenses, que foram mortos de formas horríveis. Olha aqui para mim, irmãos, como é que é a igreja do nosso país? Quando é que nós sofremos algum tipo de perseguição? Quando, irmãos, a perseguição de um crente hoje no Brasil passa, é postar uma mensagem no Facebook e alguém retrucar ou descoldar a sua mensagem. Enquanto nós olhamos para os valdenses, eu posso passar a noite falando para vocês aqui da perseguição da Santa Inquisição, homens que tiveram a sua fé forjada no fogo da espada, mas permaneceram fiéis ao Senhor. Veja, meu querido, eu quero dizer para vocês aqui que o Senhor está nos chamando para um compromisso verdadeiro com Ele. Chega de brincarmos com o pecado. É hora de nós olharmos para Ele como nós deveríamos sempre olhar, com seriedade. Eu citei Calvino e Owen aqui, eu volto a citar para vocês. Calvino, quando tratou o assunto do pecado, ele dizia em oração: Senhor, ó Senhor, ensina-me a odiar o pecado, Senhor. Nós vemos Owen tratando do pecado com tanta seriedade, irmãos, que ele diz: se você vê uma fagulha de fogo cair no tapete da tua sala, você imediatamente vai correr apagar, para você não deixar aquele fogo se estender e tomar conta da tua casa. Trate o pecado da mesma forma. Hoje nós estamos acostumados com ele, irmão. A igreja do Brasil não leva mais a sério esse assunto. Hoje é normal o pecado. A graça abundante sobre nós. Todos os grandes avivamentos
quebrantamentos que aconteceram no passado, todos foram levados, começados por um compromisso santo com as Escrituras, um despertar completo para Deus. E é isso que o Senhor está nos chamando nessa noite. Ame-o de todo o seu coração. Viva para Ele. Não deixe que nada e nem ninguém te impeça de caminhar com Deus. Muito menos o pecado. Eu falei para vocês na escola dominical no domingo passado e repito aqui: se tem uma coisa que nós temos o direito de odiar, é o pecado, irmãos. Odeie com todas as suas forças. Seja radical. Seja radical onde você é fraco, irmão. É a pornografia, é o vício pelo celular, é o vício no jogo. O que te incita a ver pornografia ao celular, destrua-o. O que te incita a pecar é a televisão, não assista mais. É isso que Jesus tratou no Novo Testamento quando disse: se você pecar com a tua mão direita, arranca fora, ou o teu olho também o tire. Jesus não estava dizendo para a gente arrancar o mesmo, porque o pecado está no coração. Ele estava dizendo ali: trate o pecado com seriedade. Seriedade. E esse é um assunto pouco tem se falado na igreja. Pouco tem se falado. E é o nosso dever, como servo de Deus, lutarmos com toda a nossa força contra Ele. Com toda a nossa força. O contexto profetizado por Isaías era de uma decadência moral e espiritual enorme, muito grande. Quando faziam algo que a aparência boa era apenas e unicamente para se aparecer, e tudo se constituía em mandamentos de homens. A gente deve entender, irmãos, e eu, como servo de Deus, preciso ser muito claro nesse sentido, que cristão, o cristianismo, não é apenas aquele que professa-se. Eu sou crente, eu sou cristão. Você pode conhecer todos os hinos do hinário da presbiteriana, ser ofertante, dizimista e ainda assim ir para o inferno. Você pode, irmãos, praticar todas as boas obras possíveis e ainda assim se perder. O fato que você dizer não te torna de fato uma pessoa. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Este povo honra com lábios. Veja, irmãos, olha aqui para mim. Honra-me com lábios. Possivelmente esses homens pregavam sobre Deus. Honra-me com lábios. Esses homens cantavam hinos ao Senhor. Honra-me com lábios. Esses homens falavam sobre Deus. Olha os prosélitos do Novo Testamento, irmãos. Os fariseus evangelizavam e traziam gentios para a tradição dos judeus. Honram-me com lábios. Esses homens ofertavam na casa do Senhor. Mas Jesus os condena dizendo que isso tudo era para a vanglória de Deus. Que esse não seja o nosso cenário. Que o amor do Senhor quebrante o nosso coração e nos ensina a fazer tudo o que fazemos, sempre compreendendo que, auxiliados pela graça divina e para a glória, para o louvor do nome do nosso Senhor Jesus. Uma pessoa pode dizer que é cristã, cantar hinos, louvores a Deus, pode ainda falar de Cristo e mesmo assim não ser um verdadeiro cristão. Amós, capítulo número 5, versos número 21 e 22, diz 3 assim: Ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Também não suporto as vossas assembleias solenes. Afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. O cenário de Amós aqui é exatamente este que eu estou falando para vocês. Um povo que cantava a Deus, louvava a Deus, falava sobre Deus, mas que Deus diz: eu não suporto
suporto ouvir o som dos seus instrumentos. Eu não suporto ouvir o sacerdote ministrando dentro do templo, porque tudo que eles fazem é unicamente para se aparecer e serem vangloriados pelos homens. Irmãos, olha para o Novo Testamento, irmãos. Nós temos ali fariseus e sacerdotes, homens que quando iam ofertar, chegavam lá nas praças e tocavam suas trombetas e eram aplaudidos pela sociedade judaica. Nós temos ali homens que quando iam orar, frequentavam os lugares mais públicos possíveis e oravam em voz alta. Nossa, Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Jesus nos diz, na verdade, eles já receberam o seu galardão, já foram abençoados e exaltados pelos homens, mas vós não fazei como eles, antes entrai no teu quarto. Perceba que a comunhão do crente, a maneira como nós vivemos, é completamente interpretada e ensinada por Jesus. Em segredo. Só você e Deus. Ninguém precisa ver. Aliás, nós estamos aprendendo isso na escola dominical também, por exemplo, eu estou dando muita ênfase aqui na escola dominical, e a gente deve estar. Que os fariseus interpretavam a lei da maneira como eles gostavam. Inclusive, o pecado de terra foi uma dessas. Mas veja, ir ao culto religioso, frequentar uma igreja, não torna ninguém um verdadeiro cristão. Isso aqui precisa, irmãos, ser muito claro na nossa mente. Escute, irmãos, aqui, é uma realidade difícil, mas é verdade. Contém pessoas que vão frequentar anos igrejas, vão estar nos cultos, cantarão louvores, darão ofertas e seu dízimo, e se perderão. É isso que Jesus nos ensina, irmãos, quando ele diz que o joio cresce com o trigo. Perceba, quem faz essa separação não somos nós, é o Senhor. É o Senhor que faz essa separação. Agora eu me lembro aqui de uma frase puritana extremamente forte que diz, irmãos, que dura coisa é ir para o inferno carregado de sermões. Difícil é para o inferno carregado de sermões. Veja, este é o cenário e esta frase se enquadra perfeitamente, ainda que eu entenda que os puritanos falaram essa frase num contexto em que eles pregavam muito a gentios e a ímpios. Mas é bem verdade que quem mais ouve sermões é a igreja. Somos nós. Somos nós que estamos aqui hoje. Veja quanta luz nós recebemos, irmãos. Quanta instrução o Senhor nos dá. Quantas vezes o Senhor nos guia através da sua palavra? Dura coisa é e para o inferno carregar os seus. João capítulo 8, versículo 39, irmãos. Jesus está ali dialogando novamente com os sacerdotes da época. Os sacerdotes olham para Jesus e dizem assim: ei, Jesus, nós temos por pai Abraão. Eles conheciam o nascimento de Jesus e eles olharam para Jesus e falaram o hebraísmo, que significa assim, irmãos: você é filho de Pornéia, ó Jesus, você que diz ser o Messias, o Salvador da humanidade, você é filho de Pornéia, Jesus. Nós sabemos que você nasceu de uma mãe que você não tem pai, o teu pai não é José. Agora nós, Jesus, olha aqui para nós, Jesus, nós temos por pai Abraão, o nosso sacerdote maior e profeta é Moisés, Jesus. Sabe o que eles estavam dizendo para Jesus, irmãos? Ó Jesus, nós frequentamos o templo, Jesus. Nós somos dizimistas ofertantes, Jesus. Ó Jesus, olha aqui para mim, Jesus. Eu sou descendente de Abraão. Ó Jesus, olha para mim aqui, Jesus. Eu frequento a igreja, Jesus. Eu vou para o culto todos os domingos. Isso me dá direito de se tornar um crente, um homem salvo. O que os sacerdotes e esses homens estavam dizendo para Jesus, irmãos, é que o fato de serem apenas descendentes de Abraão faziam deles, ou davam a eles o direito de serem salvos e abençoados por Deus. O simples fato de eles serem
descendente direto, a tribo escolhida, fazia com que esses homens acreditassem que Deus estava obrigado a salvá-los, obrigado a abençoá-los, obrigado a alcançá-los com sua graça. E é disso que Paulo trata em Romanos, em toda a epístola de Romanos, em especial no capítulo 9. A salvação agora não está apenas exclusiva ao povo judeu, mas as Escrituras nos ensinam que o Filho de Deus, o Imaculado Jesus Cristo, desce dos céus, assume a forma humana como a nossa, padece dores insuportáveis que nenhum de nós suportaríamos, não mais para salvar um povo específico, não mais para morrer apenas e exclusivamente para judeus, mas para alcançar homens de todas as tribos, línguas e povos e nações. E você e eu fomos alvo do seu sacrifício, meu querido. Você e eu fomos alvo do sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz. E eu tenho a certeza que esse motivo seria suficiente. E é isso que Lutero nos ensina com solos crísticos. Ainda que padeçamos dores, irmãos, ainda que amanhã o PT e Lula causem uma revolta e uma perseguição imensa sobre a igreja brasileira, os fiéis permanecerão de pé. Os fiéis permanecerão com seus joelhos dobrados no chão, porque eles compreenderam: somos Cristo. Cristo padeceu a minha morte, morreu no meu lugar. Isso é suficiente para permanecer de pé adorando o seu nome. E Ele fez isso por você, por cada um de nós aqui nessa noite. E eu espero que isso seja suficiente, irmãos, para que se amanhã ou depois as coisas piorarem, tudo indica que sim, talvez o Senhor Deus, mediante a sua providência divina, esteja tentando glorificar ou vá glorificar a igreja brasileira. Esse processo só os fiéis permanecerão de pé. Eu espero, irmãos, que você seja um destes, que assim como a igreja no passado foi forjada no fogo da perseguição, como o ouro, os escolhidos do Senhor, por causa da tua graça, permanecerão de pé. Eu acabei para o final aqui, irmãos. A verdadeira lavagem das mãos. Mateus capítulo 23, versículo 26 diz assim: fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Perceba que Jesus está aqui demonstrando com clareza que todo esse processo extremamente minucioso não tinha efeito nenhum em mudar o que estava dentro do coração. É por isso que Ezequiel vai profetizar em Ezequiel 26. O Senhor usa aquele profeta e vai dizer: e colocarei dentro de vós um novo coração, não mais um coração de pedra, mas um coração de carne, porque Deus sabia da incapacidade humana de voltar aos seus braços. Por isso Ele precisou intervir. Ainda que os fariseus tentassem com todas as suas forças alcançarem os céus, observando todos esses mandamentos e tradições humanas, jamais eles conseguiriam. Jamais. E Cristo veio dar a eles a luz e indicar o caminho para que vocês possam se tornar novas criaturas. É necessário que vocês recebam o novo coração. Os fariseus tinham uma imensa preocupação, imensa, com a purificação ritualística externa, e se esqueciam, abandonaram ou não queriam do conteúdo dentro do corpo. É do coração, meu irmão. Você sabe disso, que procede o pecado, o adultério, a fornicação, a mentira e todos os demais erros. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 26.
Diz assim: a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavada água por meio da palavra. Paulo está nos dizendo aqui que Cristo, a fim de purificar os seus, lava-os por meio da sua palavra, o verbo vivo. Você vê o privilégio que você tem, irmão? Você consegue ver o privilégio que você tem? O Filho de Deus te purificou por meio do seu sacrifício, por meio da sua morte. O caminho para o final, irmãos. João capítulo 4, versículo 14, diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, este nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Veja, irmãos, ainda que os sacerdotes, esses homens religiosos, ganhassem força para observar todos esses mandamentos e tradições humanas, esses rituais não tinham a eficácia de purificar o pecado. Mas o sacrifício de Jesus Cristo, este sim, é eficaz, poderoso e nos purifica de toda a nossa iniquidade. E eu termino com duas frases aqui, irmãos. A primeira de João Calvino, que diz assim: nunca estaremos preparados para servir a Deus se não olharmos para além dessa vida presente. Nós nunca vamos entender o que é os céus se os nossos olhos, irmãos, estiverem ficados nessa desgraça desse mundo caído. Nós nunca vamos enxergar a beleza de Cristo se os bens deste mundo atraem mais os nossos olhos do que o sangue do Senhor. Enquanto nós não amarmos mais os céus, Calvino baseia essa frase dele no texto em que Paulo diz: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. O crente tem medo da morte hoje, irmãos. Nós temos medo de morrer, enquanto a igreja no passado ansiava. Leões famintos, venham e destrocem o meu corpo, façam com que o meu sangue sirva de semente para as próximas gerações. É a frase de um dos homens que foram jogados no Coliseu para ser torturado por feras famintas. Que os nossos olhos, irmãos, a partir de hoje, estejam fitos na promessa de redenção do nosso Senhor. É os céus o nosso alvo. Nós somos peregrinos aqui, igreja. Peregrinos, essa não é a nossa morada. Aqui não é o nosso lugar é nos céus, ao lado do Salvador. Que os seus olhos estejam lá, em nome de Jesus. Eu termino citando uma frase de John Wesley que diz assim: Senhor, não permita que eu viva inutilmente. Senhor, não permita que eu viva inutilmente. Irmãos, Deus abençoe.